A escolha desse título foi motivada pelo fato de cada um de nós médicos, termos casos clínicos extremamente graves e não sei a experiência de vocês, mas muitas vezes, quando vinha uma situação extremamente complexa ou grave, eu percorri, às vezes, 350 quilômetros, 400 quilômetros, para receber a supervisão de um especialista naquela área. E, com o passar dos anos, eu descobri que não precisava ser assim. Normalmente, quando um paciente me era anunciado como espírita, eu já levava o nome dele para o centro espírita. Então, antes de eu ter um primeiro contato físico, já havia, digamos assim, um favorecimento, um atendimento espiritual daquela pessoa. E é extraordinário o que nós, espíritas, podemos fazer com nossos meios limitados de ser humano, ou mesmo que de médico, que tenhamos o conhecimento técnico, mas eu tenho certeza que, ou pelo menos na minha experiência clínica, quando eu passei a vibrar já por aquele paciente que eu não tinha visto, eu vi que pouquíssimos eram os casos sem esperança. Então, vamos lá. Essa história, bom, é sempre a história de um encontro, né? O encontro nosso com o paciente, há um lado muito precioso nisso. E esse encontro começou com uma chamada telefônica e era o diretor do Ofício Federal de Refugiados. Abrindo um parênteses novamente, eu moro numa cidade pequena, no cantão de Berna, são 80 mil habitantes e temos 162 etnias representadas. A Suíça acolheu muitos refugiados. Há 4 anos atrás, um hospital de Berna grande foi desativado para acolher mais refugiados. São milhares de refugiados de diferentes países que temos, então, nesse país pequeno. Bom, essa chamada, eu ouvi uma voz muito neutra me dizendo: vocês têm vaga para acolher um jovem congolês que tentou enforcar-se há 2 dias. Ele se encontra no Hospital Universitário de Berna, está fora de perigo, mas ele não compreende nenhuma palavra de alemão. E nós desconhecemos o motivo do seu ato. Como eu moro numa região que é bilíngue, e lá tem uma clínica para adolescentes, onde eu fui chefe de clínica anos atrás. E ali era de língua francesa. Então, combinamos data e horário da entrevista com o jovem. O curioso da Suíça, às vezes a situação é urgente, mas tudo tem que seguir um protocolo, a um horário e com a pessoa certa, e é assim. Bem, esse rapaz, ele não veio para ser internado, porque esse é outro protocolo. Ele vem visitar o lugar, vem conhecer as regras da instituição e, se ele concorda, ele é acolhido. Bem, esse rapaz, cujas iniciais são DM, é um belo rapaz negro de quase 16 anos.
ele visitou com interesse os diferentes espaços da clínica, estabeleceu prontamente uma relação de confiança com a terapeuta, no caso eu, e, curiosamente, ele não me deu a impressão de ser ou estar depressivo. Ele fez comentários ao visitar a sala de aula, porque lá tinha uma escola também, o espaço de arte-terapia, achou muito curioso que tivéssemos lá um professor de alpinismo, que uma vez cada 15 dias, é uma região montanhosa, escarpada, ideal para se fazer alpinismo, e havia um profissional, atleta, contratado para isso. E tinha também uma escola de circo. Ele achou isso curioso, que ali tivesse esse tipo de oferta. Na verdade, a nossa diretora era alguém que tinha ideias originais que foram muito úteis na elaboração do conceito dessa clínica para adolescentes, que acolhia apenas 8 jovens, e havia 14 pessoas trabalhando lá para se ocupar desses 8 jovens. Bom, nesse diálogo que tive com o DM, ele revelou pouca coisa sobre si, mas eu entendi que ele escapou de um massacre na região rural do Congo. Ele foi recrutado contra a sua vontade por paramilitares que o enclausuraram por 2 meses num container, junto com outros jovens. E aqueles que, como ele, se negavam a obedecer às ordens, eram maltratados diariamente ou mortos. Ele perdeu a noção do tempo. Era sempre noite e fazia um calor sufocante dentro desse container. Um dia, ele me contou, nesse diálogo, ele ouviu pancadas no metal do container e uma voz feminina que o chamou pelo nome. Ele tinha perdido o costume de ser chamado pelo nome. E ela disse: eu sou enfermeira da Cruz Vermelha Internacional e você é menor de idade. Estou negociando com o governo congolês a sua extradição e providenciando o passaporte para você deixar o país. Vai levar ainda alguns dias, mas é certo que partirá. Tenha bom ânimo. Fiz algumas perguntas sobre a família desse jovem, mas ele não conseguiu falar. Seu rosto se contorceu e uma estranha sucessão, que eu chamaria de máscaras de dor, desfigurou seu rosto. Mas eu precisava saber o porquê do ato dele. Por que ele tinha tentado se enforcar? E ele disse que estava na Suíça há 6 meses, estava no 3º centro de refugiados, que seria o definitivo. Abrindo um parênteses, na Suíça é um pouco diferente do que na França, e na Bélgica e na Itália. As pessoas que estão no centro de refugiados têm a liberdade de ir e vir, de sair, de ir até a cidade, de passear. Tem um curso que é diário de língua, caso eles não falem nenhuma língua local. Eles não são isolados da população. Então, ele recebia semanalmente um dinheirinho para ele comprar aquele que
aquilo que precisasse, ou aquilo que ele queria comer. Mas ele tinha horror ao dormitório, que ele dividia com aproximadamente 20 homens, também todos da África. E ele falou, é gente da pior espécie, são os degenerados, fugi do meu país para reencontrar essa corja. Eu quero viver, permanecer lá é pior que a morte. Bom, passei essa informação para a diretora e ela entrou em negociação com o diretor do ofício de refugiados, dizendo que havia uma condição para que aceitássemos esse jovem, e era que ele não tivesse que voltar para aquele centro de refugiados e que pudesse ser acolhido num centro de adolescentes e tendo uma perspectiva de integração. O diretor teria preferido que a gente simplesmente tivesse concordado, ele refletiu, relutou, mas acabou concordando, talvez até para que o nome desse rapaz não saísse no jornal, com algum incidente menos feliz, e ele nos concedeu um prazo de hospitalização máximo de 3 meses para que esse jovem voltasse ao normal. Embora esse jovem tivesse um lado bem saudável, eu supunha que o traumatismo dele era grave e 3 meses me parecia um espaço curto. Dois dias depois, ele chega com uma mochilinha. Esse rapaz tinha quase 1,70 m. Ele chega com uma mochila desse tamanho, e eu perguntei, onde está o resto das suas coisas? E ele, assim, ele tinha uma nobreza, ele disse, mas tudo que eu preciso está aqui. E havia, sim, um sorriso de satisfação. E, abrindo um novo parênteses, ali, muitas vezes, vinham mocinhas, vinham rapazes, mas as mocinhas, às vezes, chegavam com 4 malas, 6 malas, e quando eu dizia, escolhe uma, tinha um ataque histérico, eu preciso disso tudo. Você escolhe ou o enfermeiro vai escolher a mala? Então, era uma coisa. Então, havia muita surpresa de ver esse jovem chegar feliz de estar sendo acolhido e inteiramente feliz com aquilo que ele estava trazendo. Então, ele foi apresentado ao enfermeiro que seria de referência dele, ao pedagogo, e ele recebeu um quarto só para ele. Normalmente, o quarto era para 2 pessoas. Bem, num primeiro tempo, foi um tempo de observação. O professor da unidade disse, olha, esse jovem, ele consegue ficar atento 5 minutos. Depois, a sua mente se ausenta e fica apenas o corpo lá. E o enfermeiro da noite, no 3º dia, me disse, olha, esse jovem fica acordado a noite toda. Ele deixa a porta entreaberta porque tem pavor do escuro. Seus olhos estão sempre abertos. Sua expressão é de terror quando eu empurro suavemente a porta. Peço à doutora que me dispense da minha obrigação de controle. É horrível achar que estou aumentando o seu sofrimento.
E os diálogos terapêuticos duravam 5 minutos também. Ele gostava de vir, fazia questão de vir, mas rapidamente a sua expressão era de angústia e a voz sumia, e era impossível continuar. Mas o contato com os outros jovens foi fácil, embora nos desse a impressão de viver em mundos diferentes. Em mundos diferentes. Bem, o que observamos nele? Um olhar sem vida, fixo. Uma mímica facial perturbada por movimentos involuntários. Era como se um raio passasse pelo seu rosto. Havia certas palavras, por exemplo, se eu usasse a palavra pai, ali a contorção era terrível desse rosto. Havia essa hipervigilância. Todos os seus sentidos estavam em alerta, em estado de alerta. Havia uma sensibilidade exagerada ao barulho, ao movimento. Ele reagia com sobressaltos. Eu imagino que ele tivesse flashbacks. Ele tinha medos súbitos e esse pavor do escuro. Então, é um estado de estresse pós-traumático. Mas os dias passavam e esse jovem permanecia enclausurado em si mesmo, sem melhoras. Como eu era chefe de clínica lá, eu tinha uma certa liberdade que eu não tive em outros lugares. E eu usava de preferência a homeopatia. Então, desculpe o meu programa de homeopatia em alemão, mas vocês já vão ver quais sintomas eu peguei para a escolha do medicamento. Então, consequências de um choque, rosto, distorção, expressão de medo, olhar fixo, medo do escuro, sensível ao ruído, palpitações desencadeadas por medo e esses sintomas de aparecimento súbito. E saiu o medicamento Aconitum Napellus. Se eu vou voltar atrás... Espera aí. Não, não é aqui? Não, é aqui. Vocês veem que o Aconitum é o medicamento número 1. Ele tem o maior número de casinhas vermelhas que, quando há o máximo de pontos, aquele sintoma pode desaparecer com o uso do medicamento. Enquanto, quando é uma casinha oca, como tem lá no número 2, pode ter uma atenuação. E, quando é só um pontinho, não tem efeito nenhum. Bem, qual foi a evolução? As distorções do rosto melhoraram, ele passou a ter um sono reparador, já não tinha mais sobressaltos e conseguia concentrar-se durante uns 15 minutos. E, aos poucos, ele consegue relatar a sua história. Então, ele conta o massacre. Voltando da pesca, quando ele tinha 13 anos, ele encontrou seus irmãos gêmeos, de 15, atônitos. Os pais haviam sido massacrados por paramilitares em frente à própria casa, e seus corpos haviam sido arrastados para um local desconhecido. Meio ano depois, foram os irmãos que foram assassinados.
Um tio de 70 anos, tendo notícia do ocorrido, caminhou 2 dias para buscá-lo. E ele estava escondido próximo à casa, sem se alimentar, sem beber água, num estado de pavor. Na casa do tio, ele ficou alguns meses. Mas, após 6 meses, mais ou menos, a esposa do tio foi morta a machadadas no meio da lavoura. E o tio, desarmado e impotente ante a situação, morre de infarto no mesmo dia. E ele, então, tornou-se o último sobrevivente da sua família. Ele disse que ficou uns 2 dias sem saber o que fazer, até que ouviu vozes de adolescentes que estavam a caminho de Kinshasa. Eles também ficaram órfãos, haviam ficado órfãos. E eles queriam falar nas praças públicas da cidade, informando o povo sobre o que estava acontecendo no campo. DM os acompanhou e participou ativamente nos depoimentos durante várias semanas. O povo da cidade dava comida para eles e dava abrigos. Até que uma noite, depois de um debate acalorado, chegou um caminhão com homens armados, os paramilitares. Os jovens foram sequestrados para um esconderijo, onde uns foram mortos e outros colocados num container. Bom, o rapaz, ele tinha tido uma melhora em relação à chegada dele, mas na sala de aula, onde ele era obrigado a ficar meio período, cada 10 minutos ele levantava, alegando ter urgência urinária. O interessante é que ele sentia novamente o seu corpo e cada sensação o inquietava. Por exemplo, o peristaltismo, a respiração, as palpitações. E ele queria sempre tirar as dúvidas imediatamente, então ele irrompia na minha sala de consulta para mostrar as pulsações da mão e me perguntar se era normal, ou alguma mancha na pele que ele tinha descoberto, assim. E tinha muitas queixas a nível cardiorrespiratório. Procuramos, então, um novo medicamento. Ele cuidava muito bem da sua aparência, era o único quarto que estava sempre impecável. Ele era minucioso em tudo, preocupado em preservar sua saúde, tinha as palpitações, tinha algumas arritmias, e, de vez em quando, a queixa dele, estou sentindo medo no estômago. E, à noite, ele tinha diarreia, e uma característica era uma grande avidez por chocolate. Ainda bem que ele estava na Suíça e os enfermeiros gostavam de fazer um agrado. Bom, passamos, então, ao medicamento seguinte, com essas características que acabei de ler, e o que ele recebeu foi o arsênico album, uma dose única. Vocês veem que ele está realmente na pole position, quase tudo são sintomas vermelhos com um azul. Bom, houve um apaziguamento. Ele parou de vigiar seu corpo, a sua ansiedade se atenuou,
já não tinha medo, porque quando o professor de alpinismo dizia, agora é sua vez de subir, ele dizia, eu não quero morrer. Então, isso aí ele já conseguiu participar e começou a ler livros. E um dia tivemos um momento mágico. Normalmente, cada diálogo que eu tinha com ele, o enfermeiro de referência estava junto. Então, a gente colocava 3 cadeiras. Mas, nesse dia, eu tive a intuição de pôr mais 2 cadeiras e pusemos essas cadeiras em círculo. O jovem ficou sentado, como de hábito, entre o enfermeiro e eu. E eu perguntei a ele, me diga, se o seu pai estivesse sentado aí à sua frente, o que ele diria para você? Após alguns segundos, ele diria, filho, seja um homem de bem. Aproveite a chance que Deus lhe deu de viver na Suíça. Estude e trabalhe, mas o que mais importa é ser um homem de bem. Ficamos 1 minuto ou 2 em silêncio. Eu tinha certeza que o pai dele estava lá, naquela cadeira. E, a seguir, eu disse, e se sua mãe estivesse na outra cadeira, o que ela falaria? E ele respondeu, filho, estamos contigo. Te amamos infinitamente, para sempre. A partir daí, começou um novo tempo. Ele se libertou dos medos, achou que tinha o direito de ser feliz, e sua alegria era contagiosa. Cada dia, ele chegava com um novo visual, todo mundo achava divertido, e o objetivo dele era também experimentar, bem coisa de adolescente. Então, um penteado novo cada dia, aqueles fios de barba que começaram a aparecer, também eram arrumados para estar diferentes. E ele descobre, então, que havia um pastor protestante congolês, na cidade de Berna, que organizava encontros de jovens africanos, nos fins de semana. Ele vai lá uma vez, se encanta, e, humilde, ele pede para ser hospedado na casa do pastor aos sábados, porque os outros jovens que tinham família, não no primeiro fim de semana, nem no segundo, mas, a partir daí, eles podiam passar o fim de semana com a família. Ele não tinha família, ele ia para a casa do pastor. E lá ele conhece também um sociólogo congolês, um escritor que militava pelos direitos humanos. E ele assiste também às conferências. E, como não podia ser de outra forma, ele se encanta por uma jovem, uma loura que participava da mocidade cristã. Mas os dias passam e ele se permite pequenas malcriações. Ele chega atrasado às consultas, senta-se displicentemente, corta-me a palavra e supõe ter o direito de me chamar por tu. Lá na Suíça não é costume. E tivemos que fazer algumas chamadas à ordem. Mas esse era um jovem, um adolescente, está ainda dentro do que é natural. Mas houve
uma metamorfose. Ele passou a se isolar na sala, parecia ausente, se queixava do corpo moído, e dava para ver que o seu mal-estar físico e psíquico era importante, era evidente. Ele sobressaltava quando nos aproximávamos, mas o olhar dele era hostil. Ele se opunha a tudo e a todos, recusava as consultas porque não precisava mais delas. Mostrava-se irritadiço, provocador, tinha atitudes arrogantes, quase de intimidação. Ficamos preocupados. E surge, então, o incidente crítico. Ele ficava horas sentado no sofá. Sua atitude era, no mínimo, desrespeitosa com a equipe de cuidadores. E uma jovem vem cutucá-lo com um gracejo. Ele salta e aperta o pescoço dessa jovem. Felizmente, o enfermeiro estava ali a poucos metros e interveio imediatamente. E foi tomada uma medida de exceção. Havia um quarto de isolamento. Ele não ficou trancado lá, mas eu falei com ele que, no mínimo, ele deveria ficar lá por 2 dias. Que o objetivo era levá-la à reflexão sobre a gravidade do ato cometido, e o objetivo também era garantir a segurança do grupo. E eu disse para ele que, nas refeições, ele seria acompanhado pelo psicopedagogo. E a reflexão que ficou, mas agora, será que a vítima se converteu em algoz? Foi feita uma reavaliação. Na verdade, eu estava preocupada, pensando, se os pais dessa jovem derem queixa, o ofício de refugiados vai tirá-lo lá da unidade de adolescentes e vai repatriá-lo no Congo. Esse seria o pior cenário. Bom, depois de 2 dias, esse jovem pediu para ter novamente as sessões psicoterápicas, porque ele queria compreender o que tinha se passado. Ele pediu para permanecer no isolamento pelo tempo que lhe restava. Eu acho que lhe restavam uns 12 dias desse prazo de 3 meses que nos tinha sido concedido. A avaliação psicológica confirma o mal-estar profundo e víamos a necessidade de aliviar o sofrimento dele com alguma medicação. E discutimos com a equipe se a gente instaurava um neuroléptico. E quando, num diálogo com ele disse que ele não esquecia a recomendação do pai: filho, seja um homem de bem. Então, pensei, vamos tentar uma vez mais com a homeopatia, e se não funcionar, aí naturalmente empregaremos um tratamento convencional. Irritabilidade, sensação de corpo moído,
provocador, teimoso, arrogante, quer dizer, aquilo que tínhamos observado antes do incidente, né? E esse olhar fixo, as atitudes ameaçadoras e os sobressaltos quando se chegava perto dele. E eu não fiquei satisfeita com nenhum desses medicamentos propostos, e temos Tem alguns livros muito interessantes, quase de filosofia, dentro da homeopatia. Tem, por exemplo, um livro do Vitucas que fala da essência do medicamento. Quer dizer, no fundo, a gente quer tratar o núcleo da dor da pessoa. Então, a gente tem que conhecer a essência do medicamento. Tem vários livros também de autores indianos. E como ele pediu para ficar no isolamento, eu pensei, ele está se cuidando, há um sofrimento, e vamos ver se eu encontro, vou procurar entre as autoridades da homeopatia para ver qual medicamento eu posso dar. Bem, lendo um livro do Jorge Vitucas, uma das grandes autoridades gregas, um dos remédios que tinha saído era a arnica. A arnica nós damos para contusões, a gente usa ele muito para dores físicas, mas no relato, a sensação de corpo moído está presente quando a arnica está indicado. Mas, nesse livro de Vitucas, ele diz: a temática dos sintomas cobertos por arnica gira em torno de um evento traumático profundo, a nível físico, emocional ou mental. A experiência traumática pode resultar de um ferimento grave, um abalo, choque ou pavor. Após o traumatismo, permanece no indivíduo a impressão de ferimento profundo que não cicatriza, gerando uma postura defensiva. Então, aqui, esse texto me convenceu e ele recebeu o medicamento. Bem, chegou um relaxamento físico e psíquico. O olhar dele mudou. O olhar dele tinha vida. Ele reatou o contato com os jovens da clínica, provocava os adultos de maneira lúdica, e ele recebeu o que a gente chama lá permis humanitaire, quer dizer, um visto de permanência do governo suíço, para que ele pudesse ter acesso a uma formação profissional, ou as despesas dele foram pagas até a maioridade dele. Quando ele recebeu alta, eu tinha curiosidade de fazer uma pergunta a ele. O nome dele, DM, era, na verdade, Dieu merci, que traduzido para o português fica graças a Deus. E eu perguntei, como é para um adolescente se chamar graças a Deus? Ele olhou muito sério para mim e disse: eu adoro o meu nome. Ele prova que meus pais me consideravam um presente dos céus. O follow-up dele. Nós,
naquela clínica não tínhamos ambulatório, a gente encaminhava para outra pessoa. Naquela região, tinha um psiquiatra congolês que havia sido adotado por um padre belga. E não conheço a história dele, eu sabia que ele é um bom profissional, e, de alguma forma, ele foi o melhor terapeuta que poderíamos ter encontrado. E esse terapeuta o acompanhou por 2 anos. O Dieu merci morou até a maioridade num centro para aprendizes, onde não ocorreu nenhum incidente. Ele aprendeu a profissão de padeiro confeiteiro e casou-se com a linda loura da Mocidade Cristã e atualmente é pai de 4 filhos. É assim que termina a nossa história.